E atenção, você que está em casa nos acompanhando, você que tem acompanhado o drama da família da estudante de Direito Camila Abreu. A polícia faz novas descobertas a respeito deste caso que mostram a crueldade que essa jovem sofreu antes de ser assassinada covardemente, brutalmente. Eu vou falar com o repórter Thiago Melo, que está acompanhando o trabalho de investigação da polícia e que tem detalhes para nós aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Thiago Melo. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. O inquérito da polícia já está bem avançado. Pelo menos 50 pessoas foram ouvidas pelo delegado que preside esse inquérito, testemunhas e pessoas que deram depoimentos dos mais diversos e que vão constar no inquérito. A polícia aguarda a chegada de laudos para esse fechamento. Entre os laudos são aguardados o laudo de exame cadavérico, o laudo no carro que seria o local do crime, né? Pelo menos há uma suspeita de que foi o local do crime, o carro, e um laudo específico em uma manta que revestia o banco onde foi encontrado o sangue de Camila Abreu. Então, pelo menos 3 laudos. Pontuando em relação ao laudo de exame cadavérico, nós obtivemos informações através de fontes junto ao Instituto de Medicina Legal que esse laudo está muito próximo de chegar à Delegacia de Homicídios e consta que Camila Abreu foi submetida a intenso sofrimento antes de morrer. Então não teria sido apenas o tiro acidental, como pontuou o suspeito. Na parte do tronco de Camila Abreu, e também em uma das pernas foram encontradas lesões diversas e os médicos já sabem que essas lesões foram ocasionadas antes da morte. Eles detêm conhecimento para afirmar isso, se foi antes ou depois da morte. Então, ela foi submetida a intenso sofrimento e isso já é ponto. Há também uma fratura em um osso da clavícula de Camila Abreu. Essa fratura, no entanto, os médicos dizem que é antiga, não da ocasião da morte dela. Então, essas conclusões do laudo devem chegar aqui em breve à Delegacia de Homicídios, que paralelamente continua com a tomada de depoimentos. Como eu disse, 50 pessoas já ouvidas e hoje pela manhã foi ouvido um cabo da Polícia Militar do Piauí, lotado no 8º Batalhão, mesmo local de lotação do capitão Alisson Watson. E esse cabo colocou que, na sexta-feira, no dia em que o capitão se apresentou ao quartel, lembrando que ele estava escalado na quinta, mas não compareceu, ele entregou na sexta-feira a arma ao comandante do batalhão. Disse ao comandante do batalhão, chorando, que tinha ideias suicidas e para evitar que isso se concretizasse, estava entregando a arma ao batalhão. A pistola veio acompanhada de munições e 3 munições de tipos diferentes, ou melhor, munições de 3 tipos diferentes foram entregues pelo oficial ao comandante da polícia. O que veio à tona agora é que antes dessa entrega ao comandante, o capitão Alisson Watson esteve horas antes no setor de armamento do mesmo batalhão e tentou entregar a esse armeiro a arma pedindo uma substituição. Entregou para ele, fica com essa e me dá uma outra arma. O armeiro de pronto recusou. E horas depois ele fez a entrega da arma ao comandante do batalhão, argumentando que estaria com ideações suicidas. Esse depoimento do cabo já consta aqui, está em poder da Delegacia de Homicídios e é um depoimento comprometedor, já que essa informação, se não houve uma mentira, pelo menos ela foi omitida, né, de que ele teria tentado fazer a troca dessa arma e que isso foi recusado. Uma outra informação de que na madrugada da quinta-feira, quando teria acontecido o crime, no início da madrugada, o capitão Watson enviou uma fotografia ao comandante do batalhão, dizendo a ele que iria se atrasar na apresentação dele ao quartel, que deveria acontecer às 7h30 da manhã. Ele enviou uma foto onde estavam ele, Camila
e a amiga da Camila que acompanhava o casal naquela noite. O capitão enviou a foto ao comandante informando que não chegaria às 7h30 da manhã e pedindo autorização para se apresentar às 9 horas. No entanto, como já é sabido, naquela noite aconteceu a morte e às 9 horas da manhã o capitão não se apresentou, chegando apenas ao quartel na sexta-feira, quando entregou a arma ao comandante. Essa arma já está em poder da Polícia Civil, está sendo periciada, mas como não há o projétil da bala que matou Camila Abreu, essa arma não será submetida a um exame de microcomparação balística para saber se o projétil que atingiu a cabeça de Camila é compatível com o cano dessa arma. Essa arma será submetida a uma perícia chamada de eficiência, para saber se ela está pronta para uso e se poderia ter partido dela um disparo. Agora, é um exame que não vai oferecer à polícia a mesma eficiência de um exame de microcomparação balística. No entanto, a arma está sendo periciada e o resultado também deve chegar aqui à Delegacia de Homicídios. Lembramos que o capitão Alisson Watson está preso temporariamente por se tratar de um homicídio. A prisão temporária é de 30 dias. O delegado pode solicitar a renovação por mais 30 dias, mas a Polícia Civil quer pressa na conclusão dos trabalhos desse inquérito, porque em breve haverá o recesso do Poder Judiciário. E todo e qualquer pedido que for enviado pela polícia ao Poder Judiciário será submetido à apreciação de um juiz plantonista. Então a polícia pode não obter a mesma agilidade de resposta necessária quando se tem no período comum fora do recesso. Então a polícia corre para adiantar esse trabalho e a nova informação também é que, inclusive, por sugestão do Ministério Público, está sendo avaliada a possibilidade de uma reconstituição desse crime. Lembrando que a reconstituição só aconteceria caso o suspeito topasse repassar essas informações e topasse participar. São essas as últimas informações que a gente tem a respeito do caso. Joelson. Bom, Tiago, muito obrigado pelas informações. Bom, tá claro aí que o capitão Alisson, Tiago, ele ofereceu uma versão que a polícia científica está contestando. Você, nitidamente já tem aí duas versões. A dele, e só ele apresentou duas, hein? Depois voltou atrás. Aí agora uma outra que contradiz a última versão que ele apresentou lá à polícia. Esse exame que você falou que será feito na arma, ele não tem capacidade de dar conclusões, não é cabal. Afinal de contas, não tem a bala que atingiu o corpo da jovem. Mas não é possível, pelo menos, com a eficiência e sabendo-se que tipo de arma foi disparado contra Camila, se ter uma noção maior, uma prova um pouco mais forte de que de fato foi ele o autor do disparo? Bom, Joelson, tanto tem a sua importância esse laudo que não está sendo dispensado pela polícia, né? A arma foi entregue pelo comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar à Delegacia de Homicídios há cerca de 10 dias atrás. Está sendo submetida aos devidos exames para saber se aquela arma de fato poderia disparar. Lembrando que o próprio capitão informou que aquela arma foi a que disparou, está no depoimento dele. Ele disse, inclusive, que foi um tiro acidental, que a Camila pegou por algum momento a arma e estava manuseando e ele, na tentativa de tirar a arma dela, houve esse disparo. Então, para a polícia, de qualquer forma, é uma prova importante. No entanto, o exame de microcomparação balística é que não deixaria nenhum tipo de dúvida se aquela bala encontrada no corpo, caso tivesse sido, tinha saído daquela arma. Para que as pessoas entendam, quando o projétil sai do cano da arma, a arma ela tem algumas ranhuras dentro do cano que vão deixar marcas naquele projétil que fica como se fosse o código de barra da arma. A partir do disparo de um outro projétil, a perícia consegue fazer a comparação entre os dois projéteis e identificar se os dois têm as mesmas características, as mesmas marcas, se partiram da mesma arma. Então, seria um exame fundamental. No entanto, a polícia já diz que houve
houve uma fraude, né, naquele cenário da morte de Camila Abreu e pode ter sido, inclusive, uma ação proposital ter retirado esse projétil lá de dentro, caso esse tiro tenha acontecido dentro do carro mesmo. Essa é uma versão que ainda está sob análise da polícia. Ela pode ter sido alvejada fora do carro, como pode ter sido também agredida, submetida a esse intenso sofrimento que os médicos já detectaram fora do veículo. No corpo dela também há marcas de arrasto, né? Então ela estava com a blusa rasgada, né? Camila Abreu estava sem uma das peças, ou sem as peças íntimas. Então são diversas informações que já estão em poder da polícia e que serão consideradas para as conclusões finais. Tiago, capitão Alisson Watson continua nessa condição de capitão da Polícia Militar. Um procedimento já foi aberto. Ele deve perder, ou pode perder ainda a farda, pode perder o direito de fazer parte da polícia, né, Tiago? Isso, a Polícia Militar coloca que a ação ou a apuração por parte da Polícia Militar da conduta do oficial deve ser rápida, né? E o próprio comandante já colocou que espera que a Justiça seja tão eficiente quanto a Polícia Militar na análise da situação desse oficial. No entanto, o procedimento lá está aberto, está correndo, será aberto espaço para ampla defesa por parte do oficial antes do veredito final, se a conduta dele é compatível ou aceitável para a permanência do oficial dentro da corporação. Até agora, o que se tem são suspeitas e indícios contra ele. Ele não foi ainda nem indiciado pela própria Polícia Civil, mas há uma série de fatos sendo investigados, fatos esses que serão levados em consideração pela sindicância lá da Polícia Militar, aberta lá, por ordem do excelentíssimo senhor governador do estado, fatos esses que serão levados em consideração para análise dessa condição do militar.